Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Espero que sim, espero que esteja tudo bem, que todo mundo esteja me ouvindo, tudo tranquilo, pra gente começar aqui mais um encontro, mais uma conversa, né, mais um evangelho online. Sejam todos bem-vindos, né, e vamos dar início aqui ao nosso evangelho, né? Vamos começar fazendo a leitura de uma mensagem, né? A mensagem ela é do livro Pão Nosso, a mensagem de número 117. E ela diz assim: em família, aprendam primeiro a exercer piedade para com sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. A luta em família, Paulo, primeira epístola a Timóteo, capítulo 5, versículo 4. Aí diz o seguinte: a luta em família é problema fundamental da redenção do homem na terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Essa é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Bom pregador e mau servidor são dois títulos que se não coadunam. O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude à piedade que chora sem coragem ante ao enigmas aflitos, mas aquela que conhece as zonas nefrálgicas da terra e se esforça para eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente, entre os que se lhes agregam ao círculo pessoal através dos laços consanguíneos, entregando-se por isso a lamentável desânimo. É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais se sinta acabrunhado na incompreensão. Constituiria falta grave esquecer-lhe as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma pessoa na casa pequena, aquele em que a vontade do Pai nos situou a título precário. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares, no dia de hoje convicto de que semelhante esforço representa realização essencial. Depois a gente vai falar dessa leitura durante o Evangelho, tá? Até porque hoje o nosso tema é laços de família, né? Mas antes da gente começar a falar sobre o laços de família, né, queria convidar vocês agora, né, para que a gente fizesse a nossa prece, né, para que a gente entrasse em harmonia com esse momento, para a gente falar dessa temática boa, né, mas tão delicada que é a família, são esses laços familiares. Fiquei muito agradecida ao convite mais uma vez de estar aqui com vocês novamente, né, e muito agradecida por ter sido esse tema, que é um tema bem relevante, bem importante, né, e que a gente precisa falar sobre a nossa família, certo? Então vamos para a nossa prece. Queria pedir que vocês nesse momento mentalizassem, né, Deus, mentalizassem Jesus, entrassem realmente numa vibração positiva por esse nosso momento, por esse nosso estudo hoje, né? Senhor Jesus, é com muita gratidão que estamos aqui em mais um domingo no Evangelho Online. Que eu possa, na manhã de hoje, ser instrumento e que eu consiga colocar em palavras as instruções e as informações necessárias para a nossa vida.
abençoa a todos e ilumina nosso momento de estudo. Envolve-nos com vibrações de amor e de paz, mostrando o caminho do bem e colaborando para a nossa jornada de evolução moral e espiritual. Mais uma vez, obrigado, Senhor. Assim seja. Graças a Deus. E nessa energia positiva, vamos começar aqui a falar sobre os nossos laços de família, né? Eu sempre gosto de começar com conceitos, vocês sabem disso, né? E hoje não ia ser diferente, eu fui atrás da questão dos conceitos de família. E esse conceito de família é um conceito que vem sofrendo muitas mudanças ao longo dos anos, exatamente porque a sociedade vem enxergando a família de diferentes formas e a gente vem recebendo diferentes papéis, né? A gente vem exercendo diferentes papéis ao longo do tempo, né? A princípio, a gente entendia como família, né, apenas quem tinha um laço sanguíneo. A pessoa precisava ter um laço de sangue, né, para que a gente pudesse dizer que ali existia uma família, né? Com o passar do tempo, esse conceito ele foi se ampliando e a família passou a ter uma característica de local de cuidado. E esse foi um momento muito importante para a ciência como um todo, onde a gente passou a estudar mais sobre as crianças, né? Sobre desenvolvimento infantil, sobre a questão da educação em relação às crianças, porque até então nossos estudos eles eram voltados apenas para o adulto, né? Para o ser humano já formado, né? E aí nesse sentido a gente começou a entender que não. Nessa família, nesse contexto família, a gente tem uma criança ali, né? E essa criança ele é um ser diferente, ele é um ser especial e ele precisa de cuidados especiais e de estudos especiais, né? E a família ela passou a ter esse sentido nesse momento, né? Ela passou a ter essa característica, esse conceito de local de cuidado, né? Local de cuidado adequado para crescer uma criança, local de cuidado onde eu vou cuidar dessa criança que vai se tornar um adulto, né? E hoje a gente entende família com um passo a mais. Além desse lugar de cuidado, a gente entende como um local de afinidade, né? Então hoje esse conceito de família ele se ampliou. Eu não preciso mais ter só laços sanguíneos, né? Então a gente entende que pessoas que têm afinidade uma com a outra, né, que convivem juntos, a gente entende como sendo família, né? Então isso é de grande significado porque se ampliou, né, o olhar que a gente tem em relação à família. Não é só questões conceituais, mas em relação também a como a gente vivencia a família hoje. E a mensagem que eu li no início, que falava sobre a família, que eu li agora há pouco, ela traz uma grande reflexão quando diz assim pra gente: como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas, né? Difícil a gente falar de ajudar o outro, de entender o outro, se a gente não está conseguindo entender, nem ouvir, nem dentro de casa, né? Essas relações, elas são relações familiares, são relações sociais, né? No Livro dos Espíritos, no capítulo 7, onde fala sobre a lei de sociedade, tem uma pergunta, a pergunta de número 766, que fala sobre a vida social. E diz assim: a vida social está na natureza? E aí a resposta é certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, nós somos seres que fomos criados para viver em sociedade. Essa relação, ela é uma relação importante. Os laços de família são laços sociais, né?
e viver e conviver com o outro é necessário e importante para o nosso objetivo e finalidade no mundo, né? Que é a nossa evolução. A gente só vai conseguir chegar a essa finalidade da nossa vida em conjunto, né? Nessa sociedade, nessa relação com o outro. E a família é esse primeiro local, né, onde a gente começa a ter essas relações, essas experiências sociais. O Evangelho nos diz que, ao contrário do que muitos pensam, do que algumas pessoas acham, a reencarnação ela vem para fortalecer os laços familiares e deixar eles cada vez mais apertados. Por que algumas pessoas acham que não é assim? Porque pensam assim, eu reencarnei numa família, depois eu reencarno em outra, né? Só que não é assim que funciona, a gente já vai entender um pouco sobre isso, né? Como é que acontece isso, dando então na visão espírita, né? O que a gente entende, né, como a união dessas pessoas, né, dentro da visão espírita? Como é que a gente entende família, né? A gente entende que tem 3 pontos importantes que ligam, né, os espíritos dentro de um contexto familiar. A afeição é o primeiro ponto, a simpatia e a semelhante inclinação, né? Então, esses espíritos afins, eles se buscam, eles se procuram, né? Eles se encontram um ao outro e eles se reúnem em família por conta desses 3 pontos, pela afeição, pela simpatia e pela semelhante inclinação, né? Às vezes esse encontro, ele se dá ali na mesma família, né? Nascem ali juntos. Às vezes não, eles realmente se buscam, né? E aí é o que a gente chama de círculos familiares, né? A gente busca essas pessoas mais próximas, que tem essa afeição, que a gente tem essa simpatia, que a gente tem essa energia igual, que a gente tem essa semelhante inclinação, né? Para quê? Para que o nosso objetivo principal dessa nossa união é que a gente trabalhe junto, né, o nosso adiantamento. Como a gente viu, a gente é um ser social, a gente traz a questão da lei da sociedade e eu preciso de estar com o outro para que eu possa trabalhar, né, esse meu adiantamento, né? A encarnação, a gente pode dizer que vão ter alguns momentos que momentaneamente ela vai separar os espíritos afins, né? Mas a gente para pensar que é apenas um momento, né? Como eu falei, né? Apenas uma encarnação. Às vezes um encarna e o outro não, até porque nós somos espíritos que estamos em constante, né, evolução. Então, às vezes um vai evoluir, às vezes o outro precisa reencarnar e o outro ficou, né? Mas aí é só momentâneo, como eu estou dizendo, né? E lá no Evangelho ele coloca que quando esse encontro acontece, é um encontro como amigos, né? Cheio de saudade, que voltam a se encontrar depois de uma longa viagem, né? Na verdade, essa questão de um reencarnar e o outro não, os espíritos eles nunca vão deixar de estar juntos, né? Porque eles vão estar juntos pelo pensamento e pelo cuidado que um terá com o outro, né? Um cuidado que um tem com o outro. Os espíritos mais adiantados se esforçam para ajudar, né, os que estão ali mais retardados, porque eles têm essa afinidade ela não se perde por conta de que um está encarnado e o outro não, né? Então eles continuam tendo essa afeição, eles continuam tendo essa empatia e sempre com esse objetivo, né? Com o objetivo de evoluir, com o objetivo de avançar, né? E aqui, quando a gente fala dessa afeição, dessa simpatia, né, dessa semelhante inclinação, a gente está falando de uma afeição real, né? No Evangelho ele fala até de uma afeição alma a alma, né? A gente está falando aqui de laços realmente de amor, né? Então são laços de amor que vão unir esses espíritos semelhantes, né? Se essa união acontecer dentro de um
determinada encarnação apenas por outros sentimentos, por interesse, algo que não seja realmente um sentimento maior de amor, que não seja realmente essa afinidade verdadeira, que ele coloca aqui essa afeição de alma a alma, né, essa relação, ela pode, né, em tese, se encerrar ali naquele momento, né, daquela morte, daquela partida. Por que eu digo em tese? Porque às vezes, né, a gente precisa analisar situações por situações, às vezes é necessário que essas duas pessoas se encontrem novamente em um outro momento. Então, em tese, né, a gente diz que essa relação ela pode se encerrar ali naquela encarnação. Por quê? Porque não é real, né? Não é amor o laço que une, não é o afeto verdadeiro, não é a relação de alma a alma, né? Esse sim são laços eternos, né? São laços reais e são laços verdadeiros, né? Só que aí a gente pensa assim, é tão bonito quando a gente fala, né, que nós estamos em família, onde a gente tem essas pessoas que a gente tem esse afeto, a gente tem essa simpatia, mas aí a gente vai lá na nossa família, pensa na nossa família, às vezes tem um ou outro que a gente diz esse aqui não tá destoando assim da família, né, a gente não tem tanta afeição, né, a gente não tem, né, as mesmas inclinações. O que aconteceu? O que a minha família tá errada? Né? Será que só a minha tem isso? Né? E aí, nesse momento, não, né? Vamos acalmar o nosso coração. A gente primeiro precisa entender que nada é por acaso, né? Já que o acaso não existe. E que Deus ele é perfeito, né? E soberanamente justo. E que ele permite que espíritos que não são simpáticos, né, que são antipáticos, que são estranhos a nós, reencarnem na nossa família. Né? Às vezes pode acontecer, Danúbia, na minha família, ter pessoas que não são semelhantes à nossa família, que às vezes, no senso comum, a gente até diz assim, meu Deus, nem parece que é da nossa família. Né? Pode, né? Pode, e são relações tão importantes quanto essas relações de afeição, essas relações de alma a alma que a gente está colocando. Existem dois objetivos importantes nessa encarnação desses espíritos antipáticos e estranhos dentro da nossa família. Primeiro, de servir de prova, né, para uns com os outros, e como meio de progresso, né, como meio de evolução pra gente, né? Com esse contato, com esse maus espíritos, né? Os bons, eles têm a possibilidade de cuidar, né? Ele tem a possibilidade de ajudar, ele tem a possibilidade de contribuir para a evolução daquele espírito antipático, estranho que está ali no meio da gente, né? E aí a gente vai precisar dispor de cuidado, né, para essa pessoa. E esse vai ter a oportunidade de ter o contato com esses outros espíritos bons, né, que vão servir de exemplos, vão servir de ajuda, vão servir de apoio, para que a gente chegue no nosso objetivo que eu já falei, né, que é a nossa evolução, o nosso avanço em conjunto em sociedade, né. Esse contato, eles acabam abrandando o caráter, né, apurando os costumes, né, e essas antipatias, aos poucos, elas vão diminuir, né. E aí a gente pensa assim, tá escrito lá no Evangelho, e a prática, Danúbia, ela é fácil? Como é que isso vai acontecer, né? Não, ela não é fácil. Né? Ela não é fácil exatamente porque nós não somos perfeitos, né? E aí, precisamos entender essa nossa relação como uma oportunidade da gente ficar mais próximo, né, do que é mais difícil. E a gente precisa aproveitar essa oportunidade, né, de ficar próximo desse mais difícil. Né. Ela não é fácil porque, às vezes, né, nós somos egoístas, né. E aí, assim, o nosso amor, ele não precisa ter, como é que eu vou dizer, medidas,
né? Eu não preciso, dentro dessa família, onde eu tenho essa pessoa que não é próxima a mim, afastar ela, né? Deixar ela longe, né? Jogar ela fora, não, né? Muito pelo contrário. Nesse momento, a gente precisa trabalhar duas coisas importantes: a compreensão e a paciência, né? São valores que eles precisam ser trabalhados e regados diariamente, né? Então, diariamente, quando a gente tem um familiar difícil, quando a gente tem um familiar diferente da gente, né, a gente precisa ajudar dentro desse contexto que ele é diferente, e a gente está ali para contribuir, para que abrande esse caráter, para que apure esses costumes, para que as antipatias diminuam. Mas eu preciso aproveitar também esse momento para trabalhar a minha evolução moral, né? O meu lado moral. Então eu preciso trabalhar a minha compreensão, eu preciso trabalhar a minha paciência, eu preciso trabalhar o meu respeito ao diferente. E essa é uma grande oportunidade, né? Essa é uma grande oportunidade para isso. Aí você vai dizer, Danúbia, quer dizer que eu sou obrigada a ficar? Não, né? A gente tem que fazer as nossas reflexões, a gente tem que entender que relação é aquela, porque hoje é muito fácil dizer assim, não gostou, joga fora, né? E aí não gostou, se afasta. Aí quando é um amigo, um colega, alguém ali que a gente pode ver uma vez na vida, tudo bem. Mas aí quando é meu pai, quando é minha mãe, quando é meu irmão, que tá ali comigo constantemente, eu vou jogar ele fora, né? Então eu preciso pensar nessa questão de trabalhar esses valores, né? Trabalhar essa questão da compreensão, trabalhar essa questão da paciência. Uma das nossas maiores amigas dentro desse contexto que eu estou dizendo para vocês que não é fácil, mas é importante e é necessário para a gente, é a oração. Ela é a nossa maior companheira nessas relações difíceis, né? Porque elas vão nos ajudar e nos dar forças, né? Para que a gente possa realmente pedir essa compreensão, trabalhar isso, melhorar essa nossa relação. Então, a oração ela é uma ferramenta indispensável, né, na construção dessa boa relação com esse nosso irmão, com esse nosso, né, companheiro ali que não é tão simpático a gente, né? E ela é um meio, né? Essa relação ela é um meio para o nosso progresso, né? A gente precisa pensar, como eu falei, né, que a gente tem ali dentro daquele contexto a oportunidade de trabalhar o nosso lado moral. Às vezes, por a gente não ser perfeito, como eu já falei para vocês, o orgulho ferido faz com que a gente vá deixando, né, fragilizando as nossas relações, se sentindo machucados, e a gente acaba deixando esse familiar, né, que precisa de nós tanto quanto a gente precisa dele. E aí, mais uma vez, a gente precisa dessa ferramenta da oração para que a gente consiga, né, viver essa relação e contribuir significativamente para ela. Aí tem aquela pergunta que a gente sempre se faz, né? Danúbia, tu tá falando aí dos laços de família, que a gente vai construindo, que a reencarnação aperta esses laços, né? Que nem sempre quando a gente reencarna e o outro fica, não reencarna, esse laço não se desfaz. Mas aí, a gente vai ter várias encarnações, a gente vai ter várias famílias, vários pais, várias mães, né? E aí, como é que vai ficar isso? Não fica grande demais, não, né? Essa família não fica enorme, não, né? E não, né? Primeiro, é muito egoísmo da gente achar que o amor ele pode ser medido. Eu só posso amar essa família, esse filho, esse marido, esse pai e essa mãe, né? Primeiro, a gente precisa entender que o nosso objetivo é nos tornarmos uma só família, né? Hoje a gente ainda tem essas questões de a minha família, né? Porque é importante isso, mas o nosso objetivo realmente é ter esse amor sem medida. E outra, se a gente for pensar, né? Eu tenho 5 filhos, eu tenho 2 filhos, eu tenho 10 filhos, eu vou amar eles diferente? Não, né? Eu vou amar eles e o meu amor ele vai sempre se multiplicar,
né? Então, do mesmo jeito vai acontecer. Então, não significa que eu vou ter 10 encarnações e 1 milhão de famílias. Não. A gente vai ter esses espíritos afins, que eles vão se ligando pelas afeições, né? Que eles vão se ligando pelas reencarnações, né? Mas eles sempre vão se encontrar, né? Então, assim, a gente sempre vai reencarnar juntos, a gente sempre vai se ligar de alguma forma, né? E aí é importante a gente entender que a reencarnação, ela permite que a gente vai reencontrar, a gente entenda que a gente vai reencontrar ou na Terra, né, ou né, gravitando, né, a gente sempre vai encontrar esses espíritos afins, né. E se por acaso um se perder no meio do caminho e não seguir o mesmo processo, né, evolutivo que a gente está seguindo, tá tudo perdido? Não, não tá. Porque como a gente já falou, essa nossa relação é uma relação de ajuda, né? É uma relação de compreensão, é uma relação de apoio, né? Então a gente está ali junto para buscar e evoluir junto com aquele nosso, né, companheiro, nosso espírito afim, né? E aí a gente entende que com a reencarnação há uma perpétua solidariedade, né? Ele coloca dessa forma no Evangelho, entre encarnados e desencarnados, estreitando assim os laços de família, né? Então, uma certeza que a gente tem, né, com o Espiritismo, que o Espiritismo nos traz, é a questão da continuidade dessas relações, né? Que essas relações, elas não são relações frágeis, e por isso elas precisam ser cuidadas, né? E por isso elas precisam de ter todo esse envolvimento. E por isso, quando essa relação é difícil, a gente precisa buscar entender o porquê dessa relação, né? E tentar ao máximo compreender o porquê que aquilo ali está acontecendo e fazer acontecer da melhor forma possível, né? E isso é muito acolhedor e é muito confortante pra gente. A gente saber que as relações que a gente tem de amor, né, que são relações positivas pra gente, verdadeiras, elas são relações que não se acabam, né? E aí é aqui dentro desse momento onde a gente fala das verdadeiras relações familiares, né? Então, não tem fim, são relações que não têm fim e são relações que são importantes, como a gente viu aqui, né, para nossa evolução, são importantes para mim, são importantes para o outro que está comigo, ela é necessária, né, e a gente precisa ter todos esses cuidados, né, com os nossos familiares. Certo? Espero que eu tenha contribuído com esse tema que é tão importante, né, que são os laços familiares, certo? E dentro dessas nossas reflexões, desse nosso momento, já que a gente falou tanto que a oração é nossa amiga, nossa principal aliada dentro desse contexto familiar, eu queria convidar vocês para a gente fazer a nossa oração final, para finalizar esse nosso evangelho, finalizar esse nosso encontro. E aí vamos aproveitar esse momento de oração para levar nossas orações para todos os nossos familiares, né? Para toda a nossa família, para todo mundo que a gente entende como família, né? Para todas essas pessoas que estão próximos da gente e que a gente tem essa afinidade. E principalmente, né, vamos pensar agora naqueles que a gente não tem tanta afinidade assim, né, que estão juntos ali com a gente, né, no nosso ciclo, que nasceram ali na nossa família e que eles precisam tanto da gente quanto a gente precisa deles, né? Então vamos levar o nosso pensamento até eles e vamos orar juntos, né? Senhor Jesus, agradecemos aos bons espíritos que nos acompanharam nesse evangelho hoje. Pedimos que coloquemos em prática as informações que recebemos aqui. Te pedimos, Senhor, paciência, amor e compaixão.
para conviver de forma harmoniosa com os nossos familiares, contribuindo para as nossas evoluções nessa encarnação. Pedimos nesse momento luz para nossa família, luz para todos os nossos familiares, os mais próximos, os mais distantes. Pedimos luz para a semana que se inicia, que possamos ter forças para superar qualquer adversidade que possa surgir. Aproveitamos esse momento de vibração, de energia positiva, para mandar uma energia para aquele familiar, né, que a gente perceba que ele está precisando nesse momento. Vamos pensar naquele nosso familiar que está precisando dessa energia, dessa positividade, de todo esse amor que a gente pode mandar para ele nesse momento. Permita que teu amor, que nos acompanhou no Evangelho de hoje, perdure por nossa semana, por nossos dias que se iniciam hoje. Obrigado, Senhor, mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigado. E é isso, gente. Gostaria de agradecer mais uma vez o convite. Fico muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando, né, do nosso Evangelho. E bom domingo a todos. E a gente se encontra em um outro momento. Bom dia.